Olá, tudo bem? Meu nome é Daniel Cho, sou da área de novas soluções para recursos humanos e gestão de capital humano aqui da TOTVS. Primeiramente, obrigado por ter escolhido o tema da nossa conversa e vai ser bem bacana porque a ideia é que seja realmente uma conversa. A gente vai conversar aqui de RH para RH, compartilhar um pouco de algumas visões e algumas ideias. Bom, gente, para a gente poder começar um pouco o nosso papo, eu queria falar um pouco sobre modismo. E olha só, modismo, né? Por que modismo? É incrível como a nossa área de recursos humanos, especificamente aqui no Brasil, a gente é bastante suscetível a modismos, né? Então, de repente, a moda alguma coisa e todo mundo sai correndo para fazer. Leu na Você RH, todo mundo sai correndo para fazer. Mas pergunto eu a você, faz sentido a gente adaptar e aplicar todas essas novidades, todos esses modismos para todo tipo de organização? Acredito que não. E é isso que a gente vai discutir um pouco hoje. Como a gente trabalha essas adaptações e trabalha essas tendências globais para o Brasil, como é que a gente tem essas conversas difíceis no Brasil, como é que a gente traduz essas coisas para o contexto brasileiro e endereça questões profundas de uma maneira consistente. Esse é o objetivo da nossa conversa de hoje. Vamos começar então? O RH não pode ser a nova paleta mexicana. Eu quero dizer com paleta mexicana. Você deve lembrar, alguns anos atrás, todo canto tinha uma paleteria, né, e vendia as famosas paletas mexicanas. O que era engraçado, né, muitas pessoas que viajaram para o México naquela época, quando viram, né, perguntaram da paleta, ouvia muito provavelmente um mexicano falar paleta brasileira, né, porque aquilo que veio para o Brasil era muito diferente da versão original, por mais que a gente chamasse de paletas mexicanas. Por que eu brinco que o RH não pode ser paletas mexicanas? Por quê? De repente virou sensação, todo lugar tinha, abria uma em cada esquina, e tão rápido quanto chegou, boa parte delas infelizmente quebraram, né? Ou seja, foram vítimas de um modismo, de uma moda passageira, que não tinha necessariamente uma solidez ou uma aderência, e foram extintas. O que isso conta pra gente? Foi uma adaptação, uma tradução de uma tendência que não necessariamente conversou ou conversava com a realidade brasileira. E isso acontece o tempo todo no mundo de recursos humanos. Tendências globais que, na ânsia da gente estar à frente, né, do nosso tempo, a gente não necessariamente faz a melhor adaptação. Quer um exemplo disso? Transformação digital. É até chavão falar de transformação digital. Mas uma das primeiras coisas que quase toda empresa fez no contexto de transformação digital foi eliminar salas, eliminar baias, foi trabalhar com aquele conceito de open office, né? Aquele escritório sem paredes, com mesas compartilhadas, onde todo mundo dividia as mesmas mesas. E muito se colocou aquilo como uma questão de tendência global. Mas uma rápida viagem aos escritórios do Vale do Silício, por exemplo, das grandes empresas de tecnologia, nos mostra que boa parte desses escritórios preservava, no mínimo, um espaço maior, baias diferentes, mas ainda baias, salas, né? Se você, por exemplo, for na sede da Pixar, que é uma das empresas mais inovadoras do mundo, você vai descobrir que boa parte das pessoas ainda tem um escritório, porque faz parte de um ambiente de concentração. Eu quero dizer, uma crítica necessariamente ao Open Office? Não, mas necessita e convida a gente como recursos humanos a entender mais profundamente algumas coisas para evitar cair no lugar do comum. Vou te dar outro exemplo. O famoso Nine Box para gestão de desempenho. Muitas empresas trabalham com isso, né? O famoso eixo X de resultado ou de competências, o eixo Y de resultado, competência, depende, né, de como a empresa trabalha, mas essa questão de você plotar as pessoas dentro de um contexto de 9 boxes, que foi, né, popularizado pela GE, né, desenvolvido pela McKinsey, mas aplicado pela General Electric, ficou muito famoso porque alguns anos atrás surgiu a manchete, né? A GE acaba com o modelo de Nine Box, a GE deixa de usar o Nine Box e de repente um monte de empresa, sem entender o contexto, sem entender o porquê, também vão eliminar o Nine Box. E a justificativa geralmente que você vê, não, até a GE acabou. Mas por que você está acabando com isso? Ah, porque é ultrapassado. Mas por que é ultrapassado? Ah, porque a GE não usa mais. Olha só que ciclo viciante. De novo, é uma crítica ao que aconteceu? Não necessariamente, mas tem um jeito e tem jeitos da gente fazer essa virada de um jeito melhor. A primeira coisa que a gente tem que pensar é importante a gente se adaptar a tendências? E a primeira resposta é sim, com certeza. Agora, existem jeitos e existem maneiras para a gente entender. Primeiro, é uma tendência que eu tenho que estar perseguindo? Segundo, eu tenho que traduzir essa tendência? E terceiro, o como fazer essa tradução
e essa adaptação. E eu queria apresentar para vocês um pequeno guia de 3 passos para te ajudar a pegar essas tendências, esses modismos, como a gente brincou no começo, entendê-los e traduzir da melhor forma. Vamos então conhecer quais são esses 3 passos. Primeiro, entenda o contexto. Calma que a gente vai abordar um pouco cada um dos 3 tópicos, tá? Eu só vou dar um en passant de quais são esses 3. Então, primeiro, entenda o contexto. Segundo, conheça a sua plateia. É uma expressão muito comum do inglês, né? Know your audience. Conheça a sua plateia, conheça seu público. E o terceiro, proponha com autenticidade. Vamos já falar com um pouco mais de detalhe desses 3, mas se lembrando, primeiro então entenda o contexto, segundo, conheça a sua plateia, conheça seu público, e terceiro, proponha com autenticidade. Vamos começar então com o primeiro, que é entenda o contexto. Dentro de entenda o contexto, a primeira coisa que eu queria abordar não vale uma pesquisa ou um entendimento superficial sobre aquilo que está sendo discutido. Por quê? Uma realidade não é igual a outra. A gente brinca, né, e a gente ouve muito isso hoje em dia, né? Aquilo que uma empresa faz não necessariamente aplica-se para outra. Isso eu acho que já está muito bem cristalizado no nosso mundo de recursos humanos. Por quê? Porque a gente sabe que tem uma série de coisas como cultura, ambiente, momento econômico, momento de liderança que a empresa está passando. Quando a gente fala de tendências e contextos, ainda mais num contexto, numa situação global, isso é muito mais verdade. Por quê? As realidades globais são muito diferentes. Então, quando a gente fala de entender o contexto, não é só dar uma lida num artigo da Exame. Claro, leia também o artigo da Exame, mas vamos aprofundar um pouco mais isso. Aí vem uma questão muito legal que eu gosto de lembrar. Recursos humanos também é uma ciência humana. Ou seja, colocar o chapéu de humanidades. Ter aquele olhar, né, de psicologia, de antropologia, de sociologia, de filosofia, de história, para te ajudar a entender profundamente esse contexto, né? E aí eu tenho 2 dicas para isso. Primeiro supere preconceitos. E quando eu digo preconceitos, eu digo no sentido Cortella da palavra, que é pré-conceitos, ou seja, noções pré-definidas que você acha ou que você tinha sobre aquilo. Quando você vai discutir um tema, quando você vai se aprofundar nesse tema, né, tem um pouco de humildade intelectual, que eu sei que eu nunca vou saber tudo que há para se saber. Ou seja, abordar isso nessa perspectiva vai te permitir superar alguns pré-conceitos acerca daquele tema e vai te ajudar, né, nesse entendimento do contexto. E a segunda dica nesse sentido é buscar diferentes visões. Ou seja, isso é um risco que a gente tem hoje na internet, né? O New York Times definiu isso como o efeito toca do coelho, né? Que a internet, por meio dos algoritmos, reforça visões muito parecidas com aquela que você tende a consumir mais. Como fugir disso? Buscar literatura, buscar autores, buscar referências. Nossa, mas está um pouco acadêmico? É tão acadêmico assim? Não, nada tão profundo nesse sentido, nada tão complexo, né? Profundo sim, né? Não complexo. Como é que a gente busca isso? Por meio de referências, por meio de diferentes visões e por meio de conversas, né? Vamos trabalhar então esse primeiro tópico, que é entender o contexto, à luz de uma tendência social que afetou o mundo aqui no primeiro semestre de 2020, logo durante a epidemia que a gente passou, né, que é a questão de tensões raciais nos Estados Unidos, né? É uma questão que está super em voga, todas as grandes empresas no mundo todo sentindo efeitos disso. Então, só para lembrar, né, depois da morte de um cidadão norte-americano, George Floyd, nos Estados Unidos, por brutalidade da polícia, isso levou a uma série de protestos, uma série de clamores por mudança nos Estados Unidos, né? E isso levou muitas empresas a se posicionarem, né, dentro do movimento, dentro do contexto do Black Lives Matter. E tem uma questão muito interessante, que é o CEO recém-possado do LinkedIn, né, a maior rede profissional global do mundo, chamou todos os seus colaboradores e fez um bate-bola virtual, né, fez um town hall virtual. E ali no chat, enquanto ele fazia aquela live, surgiram muitos comentários racistas, alguns comentários misóginos. E a verdade são comentários, são visões que a gente tem que lidar dentro de todas as organizações ainda, né? E depois isso vazou, e foi muito mal visto, né, muito mal percebido por várias pessoas, e o CEO do LinkedIn se posicionou firmemente sobre isso. Ou seja,
é um movimento sem volta, é um movimento muito importante para se discutir e não é uma questão nova. Por quê? Embora o movimento seja, né, Black Lives Matter, seja esse contexto, né, de tensão racial, tensão policial, um monte de outras coisas que estão dentro disso daqui são igualmente importantes, a questão sobre desigualdade racial, desigualdade social, não são novas e são bastante diferentes entre os Estados Unidos e o Brasil. Né? O Brasil tem um contexto de racismo muito forte, e aí tem dois problemas, né, quando a gente fala do racismo. Primeiro, o brasileiro tem um mito sobre racismo, né? Um mito, inclusive, perpetuado por historiadores como Gilberto Freire, né, em Casa Grande Senzala, quando ele cria uma ilusão de que o nosso racismo, de que a escravidão que trouxe o racismo, foi branda, o que não é verdade. Né? A gente sabe, tanto em questão de quantidade, como em questão de diversos historiadores, né, Mary Del Priore descreve isso muito bem na sua obra, que a escravidão no Brasil não foi branda e nem foi inocente, como se criou esse mito, né? Como se a escravidão no Brasil fosse diferente, por exemplo, da escravidão norte-americana. Então, primeiro a gente tem que derrubar esse mito, né, de que a escravidão aqui no Brasil foi branda. O segundo, o mito que isso criou, consequentemente, foi que no Brasil não existe racismo, ou que no Brasil o racismo é alguma coisa que faz parte da nossa mistura. Né? É um país que se orgulha de ser misturado, né? Mas ao mesmo tempo não tem certa coragem para endereçar de frente alguns aspectos mais duros da realidade que a desigualdade racial levou à desigualdade social. O que eu quero dizer com tudo isso? Né? Sem se atentar tanto às questões históricas e sociais que estão por trás disso. Existe uma diferença profunda entre o contexto norte-americano e o contexto brasileiro, embora na superfície sejam parecidos. E isso vai envolver de você, nessa etapa de entender o contexto, uma profundidade diferente. Né? Por quê? Se você quiser adaptar algum programa ou alguma questão para endereçar essas coisas na sua empresa, vai exigir de você não olhar e fazer um copy and paste, fazer um Ctrl-C, Ctrl-V do que os programas, né, das empresas norte-americanas têm endereçado para resolver as questões de representação de cor, de tensões sociais e raciais aqui no Brasil. Porque o contexto é diferente. Tá claro até aí? Uma leitura que eu recomendo para isso, muito interessante, é um livro recente da professora Lilia Schwartz, que se chama Sobre o Autoritarismo Brasileiro. Então ele vai abordar essa questão de alguns mitos da construção do Brasil e praticamente todos os contextos, né, brasileiros ela vai abordar muito bem. Então fica a dica de leitura para te ajudar nessa primeira etapa que foi entendendo o contexto. Vamos falar então da segunda etapa, que é conheça a sua plateia, que é da expressão em inglês Know Your Audience. Ou seja, parece óbvio, mas não é. Que é conhecer profundamente o seu público. E aí eu queria te dar um passo a passo de como fazer isso, né? Que é olhar sempre dentro de um triângulo. Dentro desse triângulo, analise as seguintes variáveis. A primeira é aspectos histórico-culturais. A segunda variável desse triângulo é aspectos geracionais. E a terceira é aspectos socioeconômicos. Vou repetir então. O primeiro são aspectos histórico-culturais. O segundo, aspectos geracionais. E o terceiro, aspectos socioeconômicos. Vamos falar um pouco sobre aspectos histórico-culturais. A TOTOS, como muitos de vocês sabem, é uma empresa brasileira que está presente em vários estados, né, por ser uma empresa brasileira de tecnologia, e ela foi fruto de diversas aquisições e fusões ao longo da sua história. Então a gente tem escritórios em todos os cantos do Brasil, cada um com sua identidade, cada um com seu contexto histórico, né, com seu contexto cultural. Por que é importante analisar o seu público nessa perspectiva histórico-cultural? Porque ela vai influenciar como que ele vai entender, respeitar e conversar mensagens. Vou dar um exemplo. A TOTOS, por exemplo, a gente tem um grande site de desenvolvimento, um grande escritório, um grande polo, né, uma unidade nossa em Joinville, Santa Catarina. E outra unidade muito grande da TOTOS fica em BH, né, em Belo Horizonte, Minas Gerais. São lugares com raízes históricas muito, muito diferentes. Né? Você tem um contexto de BH com aspectos de migração, de popularização, de população, que é diferente de aspectos, por exemplo, de Santa Catarina. E isso impacta no como a gente traduz e como a gente conversa nessas práticas de escritório. Quer ver uma coisa interessante? No nosso site lá em Joinville,
boa parte dos nossos tutors, como a gente chama os colaboradores, eles almoçam em casa. O que não acontece, por exemplo, no site de São Paulo. Nossa, mas por que isso é uma questão histórico-cultural? Porque tem a ver com como a cidade foi construída, tem a ver com como aquela comunidade foi construída. Então tem aspectos culturais, tem aspectos históricos. Aspectos históricos também tem a ver com identidade. A gente tem um site grande no Rio Grande do Sul, né? O gaúcho é um povo muito orgulhoso da sua história. Por que é importante você conhecer esses aspectos na vertente histórico-cultural? Porque vai te ajudar, mais uma vez, a entender o que move, o que emociona, o que conecta, ou não, com aquelas pessoas. Tudo bem até aqui? Então depois que você analisar o seu público, a sua plateia, da perspectiva histórico-cultural, claro, tem várias outras coisas para a gente discutir dentro do histórico-cultural, mas isso daqui já cobre o básico, a gente vai para aspectos geracionais. E aspectos geracionais é muito legal de discutir, porque é a primeira vez na história registrada que a gente tem 4 gerações diferentes convivendo no mesmo espaço de trabalho. E a gente vê isso todos os dias. A gente vê, né, a geração Z, né, e a gente percebe muito isso pelas redes sociais ou pelos aplicativos que ele usa, né? A geração Z que está chegando agora, que já está aí, né? Nos nossos ambientes de trabalho, é uma geração que está muito conectada, por exemplo, em TikTok, né? E a gente tem os millennials, né, os tão falados millennials, que já estão virando quase maioria em alguns países, né? Os millennials, que a rede social favorita é o Facebook. A gente tem, né, o Instagram. Estava falando e pensando, mas dos millennials é o Instagram. E a gente tem o geração X, né, que veio antes do milênio, que é o Facebook. E a gente tem a geração... a gente ainda tem baby boomers, né, que nem tem rede social favorita, né? Ele convive um pouco no Facebook, mas as pesquisas mostram pra gente que o que mais usam no celular ainda é o e-mail. Olha que interessante, gente. 4 gerações diferentes, que atravessaram contextos diferentes. A gente está falando de baby boomer, né, que viveu num contexto pós-guerra, né, pós-Segunda Guerra Mundial. A gente está falando de geração X, que viveu o boom econômico, viveu ditadura militar aqui no Brasil. A gente está falando do millennium, que nasceu, né, viveu numa época de redemocratização, estabilidade econômica. A gente está vivendo um Z que está vivendo num contexto de hiperglobalização. São contextos e são gerações que têm drivers diferentes, têm motivadores diferentes e, consequentemente, têm expectativas diferentes da relação de trabalho. E isso todo mundo já sabe. Mas a gente faz pouco quando a gente vai traduzir inovações, tendências e modismos a olhar por essa perspectiva. Por quê? Quando a gente traduz isso e entendemos a nossa plateia, nosso público, às vezes a gente tem que mudar, customizar e aparar algumas pontas e a comunicação daquilo que a gente está propondo a partir dessas questões geracionais e principalmente dos conflitos que isso pode gerar. Ou seja, pensou em como você vai traduzir essa tendência? Se está nesse passo 2, que é conhecer a plateia, quando você olha aspectos geracionais, pensar também nos conflitos que isso gera. Uma dica é dar uma olhada, é um vídeo um pouco antigo, mas não deixa de ser super relevante, é um vídeo da Box 1824, é uma agência de tendências e inovação, pesquisa na área de comunicação. É um vídeo que está no YouTube, tem legendado, é gratuito, chamado We All Work and Play. Né? Nós todos trabalhamos e brincamos. We All Work and Play. E ele vai abordar exatamente isso. Quais são as expectativas diferentes dessas gerações do mercado de trabalho. Legal? O terceiro pilar, né, desse triângulo que eu falei de como trabalhar o conheça sua plateia, né, aspectos socioeconômicos. Bom, esse a gente lida o tempo todo, mas é começar a ir além e conectar esses 3 pontos do triângulo. Como é que aspectos socioeconômicos dos meus colaboradores afetam a visão de mundo que eles têm por meio do prisma geracional e como é que isso conversa com as raízes e com os aspectos histórico-culturais de quem é aquela pessoa. Se você conseguir trabalhar e entender profundamente esses 3 pontos, você vai ter definitivamente respostas de quem é a sua plateia, de quem é o seu público-alvo. Ou seja, você vai ter passado pela segunda fase com sucesso. Então até agora a gente entendeu profundamente o contexto, agora a gente conhece profundamente o nosso público, a nossa plateia. Até aqui tudo bem? Então a gente vai agora discutir a terceira etapa, que é propor com autenticidade. Eu comecei a nossa conversa brincando que RH não pode ser paleta mexicana. Quando eu digo isso, eu quero dizer que o RH não tem que usar, que o RH não tem que experimentar, que o RH não tem que inovar, ou que ele não tem que estar atento às inovações ou tendências, ou até mesmo aos modismos? Não. Claro que o RH
tem que estar fazendo essas coisas? Porque, afinal de contas, cabe ao RH ser proponente e buscar sempre a inovação a fim de criar uma empresa, criar uma organização para que as pessoas possam ser os seus melhores. Vírgula. Contudo, ao fazer e buscar essas tendências e inovações, o RH tem a responsabilidade de fazer isso da melhor maneira possível. Então, a nossa discussão hoje, e eu queria fechar isso, é muito voltada a isso. Como é que a gente pega essa nuvem de tendências, esse mapa de novidades e traduz isso para que faça sentido para as nossas organizações aqui no Brasil. E não é arrogante dizer que o brasileiro é diferente. O brasileiro é diferente, assim como o argentino é diferente, o norte-americano, o russo são diferentes. Todo mundo vai ser diferente, todas as nacionalidades vão ser diferentes. Por isso que toda vez vai exigir essa etapa de tradução. Então, continue buscando suas tendências, continue atento aos modismos, mas saiba que para fazer isso de uma maneira adequada, de uma maneira que vai garantir resultados sustentáveis a longo prazo, você tem agora um guia, né, um framezinho, um frameworkzinho para você poder fazer isso da melhor maneira possível. E foi esse um pouco o objetivo da nossa conversa. Afinal de contas, é uma coisa que a gente aqui pratica todos os dias. Por ser uma empresa multinacional que está presente em diversos países, mas tem o DNA aqui no Brasil e para acreditar, né, nesse Brasil que faz. E espero que você continue fazendo na sua organização. Se ficou alguma dúvida, alguma crítica, alguma sugestão, ou mesmo se você quiser continuar esse papo, eu vou adorar, é só mandar um e-mail, pode mandar um e-mail para mim. Meu e-mail é show, meu sobrenome, cho@totos.com.br. Então, qualquer coisa, me aciona lá, manda um e-mail, show@totos.com.br. Adorei essa nossa conversa, espero que te ajude, espero que te dê algum tipo de insight e nos vemos por aí. Muito obrigado, até a próxima.